Pais e filhos, vazamento de Boruto to Blue Vortex, motherfucker, páginas oficiais vazadas de Boruto. Obviamente, sempre quando é vazamento, tu sabe que a gente não confia 100%, mas confia o quanto der pra confiar. Tá lá sempre no canal, saca só. Tá ligado que o episódio passado de Boruto, a gente teve o Konohamaru sendo mamado. Na verdade, não. Quem dera que o Konohamaru fosse mamado no episódio passado, porque ele simplesmente é um inútil e... Ai, velho, o Konohamaru tá assim pra ir pro caralho, tá assim pra ir pra Vasco, vai jogar no Vasco, quer ser jogador do Vasco, mano. Aí a gente teve a Sarada simplesmente despertando uma Mangekyou Sharingan dela, despertando não, pera aí, ela ativou, porque ela já tinha despertado esse olho. Porém, todavia, tivemos essa imagem que tu tá vendo aí. Essa imagem é a imagem suposta do vazamento do capítulo 21 de Boruto, onde está Sakura e nosso amado querido Sasuke, um olhando pro outro, só que é uma lembrança do Sasuke. E segundo aqui o portal Boruto Brasil, a tradução é o seguinte: Sasuke fala assim, ó, algo muito incomum deve ter acontecido, algo que supera a compreensão humana. Aí o Boruto fica, o que tá acontecendo? Que é a imagem que tu tá vendo aí. Aí a Sarada fala, papai, Boruto não é ruim. É impossível ele ter matado nosso amado e querido sétimo Hokage. Todos estão sendo enganados, papai. Ela tá falando pro papai dela que o Boruto não fez nada disso, que o Boruto não é culpado. Claramente já deu pra perceber aqui que a gente tá lá no passado, 3 anos atrás, logo que o Boruto sai da Vila da Folha como um criminoso por ter supostamente passado o Vasco no nosso amado querido Naruto, tá bom? Então logo quando a Eida fez o poder dela e mudou toda a realidade. Aí o Sasuke fala o seguinte: todos estão sendo enganados, sim, provavelmente isso é a verdade. O Mangekyou Sharingan apareceu pra mim, e não a outra base mais confiável senão ele mesmo. Olha que louco, mano. Aí tá, o Boruto fala assim, mestre, o que tá acontecendo, mestre? O Boruto tá ali olhando pro Sasuke, que está pensando lá atrás. Então é tipo um flashback, na verdade é um flashback da memória do Sasuke. Na verdade, com certeza o Sasuke ficou os 3 anos se questionando o que estava acontecendo, porque ele via nitidamente o Boruto como um arrombado. Só que, mano, ele continuou estudando o Boruto, e um dos motivos é, como a gente sempre falou, acreditou nisso, que ele viu a filha dele mostrando simplesmente o Mangekyou Sharingan na frente dele. Ele falou assim, gente, não, mano, esse é o meu ponto de verdade, essa é a minha âncora. Ele se baseou esses 3 anos no fato da Sarada ter despertado o Mangekyou Sharingan. Ou seja, se ela despertou o Mangekyou Sharingan, tem alguma coisa errada, e eu vou acreditar na minha filha acima da minha própria consciência. Eu vou, olha aqui, ele acreditar mais na filha dele do que na própria cabeça dele, por ver que ele estava falando a verdade através do Mangekyou Sharingan dela. Como assim através? Muita gente acha que foi um poder que a Sarada lançou. Não, é simplesmente porque ele viu ela mesmo. Ele viu ela despertando o Mangekyou Sharingan. Ele falou, cara, para despertar o Mangekyou Sharingan não é assim. Ele lembra de como ele despertou o Mangekyou Sharingan. Dói, é dor, é sofrimento, é verdade. É real, a pessoa tem que estar falando uma verdade muito real. Porque lembrem, os Uchihas até tentaram, por exemplo, ter o Mangekyou Sharingan eterno, essas coisas assim. Só que o Mangekyou Sharingan e o Mangekyou Sharingan eterno, até mesmo o Sharingan, só despertam com a verdade, com um amor muito grande, com uma dor muito grande. Tem que ser real aquilo. Tanto que os Uchihas, para tentar obter o Mangekyou Sharingan, o que eles arrombados faziam? Eles pegavam e tentavam passar a família deles. E o Mangekyou Sharingan não despertava. Porque tinha que ser verdadeiro, tinha que ser uma dor real. Tá entendendo que foda isso? E é por isso que o Sasuke entendeu. Aquilo que tá acontecendo com a Sarada, o que ela tá me falando é real. Porque senão não aconteceria isso com ela. Ela não despertaria o Mangekyou Sharingan, porque o Mangekyou Sharingan exige a verdade, exige dor real. Dor real, amor real, tem que ser verdadeiro. E é por isso que poucos Uchihas conseguiram o Mangekyou Sharingan, principalmente até mesmo o Eterno, porque o Eterno tu pega o olho do amigo, de uma pessoa muito próxima a ti, um irmão teu, por exemplo. Só que não adianta só pegar o olho do cara e colocar em ti. Tem que ser verdadeiro, tem que sentir a dor daquilo. Então isso que é muito foda. Essa ligação que o Sasuke faz com a verdade através do Mangekyou Sharingan e o fato da Sarada despertar o mesmo. Aí o Sasuke continua falando, o Boruto fala, mestre. Aí o Sasuke continua falando o seguinte: nessa situação, aqueles olhos serão uma grande força. Sarada parecia ainda não ter percebido o fato de ter ativado o Mangekyou Sharingan, mas certamente chegará o momento em que ela despertará e então entenderá intuitivamente. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Simplesmente o Sasuke está falando do poder do Mangekyou Sharingan da Sarada, que ela despertou, não percebeu que despertou, não sabia dos poderes, não sabia usar, não sabia a utilidade do olho.
mas vai chegar um momento em que esse olho vai ser importante e que ela vai entender o poder que tem e como usar aquele poder e quão bom vai ser aquele poder para ajudar ela no momento que ela precisar. E é o que aconteceu. Quando ela precisou do olho, ela ativou, usou o poder do olho dela e assim para salvar os amigos contra a luta do nosso amado e querido Ryu ali. Ou seja, simplesmente é um flashback do Sasuke dando a comprovação e explicando alguns pontos do Mangekyo Sharingan da Sarada, porque a galera ainda nem tinha percebido. Mano, sério isso? Muita gente nem tinha percebido que a Sarada tinha despertado o Mangekyo Sharingan, isso é muito louco. Até mesmo eu, às vezes, esquecia que ela já tinha o Mangekyo Sharingan. A galera falava, não, quando a Sarada despertar, como será que vai ser o Mangekyo? Olha que foda, a galera falava, como será que vai ser o Mangekyo Sharingan da Sarada? Sendo que já tinha muito tempo, ou seja, tá mó cota esse olho aí e ninguém percebeu, porque não foi impactante. Foi o que eu reclamei lá no passado. Olha aqui comigo. Lá quando essa arrombada despertou o Mangekyo Sharingan dela, eu falei, cara, não tem graça, que graça teve esse Mangekyo Sharingan dela? O Sharingan da Sarada não foi legal quando ela despertou. E o Mangekyo Sharingan dela também não foi legal. Cadê o sangue? Cadê a maldade? Cadê, tá ligado? Aquela... abolado. Nada disso. Nada. Ela olhando aqui, chorando. Mano, como eu falei, nem sangue saiu. Ah, mas é obrigado a sair sangue. Velho, todos os Mangekyo Sharingan saíram sangue. Todo mundo. Tá entendendo? Então, por que o da Sarada não saiu? Ela é especial, ela é mais forte do que os outros? O olho dela é melhor? O olho dela é porque tem amor no olho? Purpurinas do amor? Essa questão do Mangekyo Sharingan da Sarada me incomoda. Por quê? Porque eu gostaria de ver uma coisa muito foda. Óbvio, todos foram fodas, porque o dela não pode ser também? Ou será que o Kishimoto não gosta dela? E aí que eu te pergunto, Kishimoto, responda pra nós. Tô com a peixeira na mão, pai. Responde aí, por que o olho da Sarada é sempre o mais merda? Ela poderia ser muito foda, porque ela foi pintada como uma personagem incrível. Apesar dela ter as dificuldades dela, desde o início foi mostrado, por exemplo, ela não era boa com a questão do chakra de cura, aquela coisa toda, jutsus de cura como a mãe dela era especialista e tal, e ela tava treinando pra ser melhor em controle de chakra, aquela coisa toda. Beleza, tudo bem, mas ela era muito inteligente, pá. Velho, e por que o Sharingan dela desperta de uma forma merda? Claro que não é tanto a ver com... porque era uma equipe, né, montando. Não era uma ideia do Kishimoto crua lá do passado. Tem uma diferença, pessoal. É por isso que Boruto tá muito bom. Eu digo, Boruto tá muito bom. Tá um 9, 9,5. Tá legal. Tá muito foda de assistir, acompanhar Boruto. O ponto é que, de fato, não tem aquela raiz. Isso é um fato. Isso é inegável. Por quê? Quando o Kishimoto cria Naruto lá no passado, era um outro mundo. A gente tem que entender isso, o mundo mudou demais, a forma de criar as coisas mudou demais. Obviamente era o Kishimoto que fazia, hoje não é só ele. Tem equipe, tem galera fazendo, desenhando, não sei o que. Então não é mais a mesma coisa, tá entendendo? E fora que passa aquele tesão. O Kishimoto ficou velho, faz muitos anos que isso aconteceu. Então antes tudo era um peso, era um bagulho foda. Hoje em dia já não pesa mais tanto. Também a gente, né, não se importa mais com muita coisa. Então, mais a questão da Sarada mesmo assim, mesmo a gente também tendo um pouco de culpa, é um fato de que o Mangekyo Sharingan da Sarada foi despertar de uma maneira merda. Sabe que eu não minto aqui. Gosto de Boruto hoje em dia. Sempre gostei de Boruto, no geral, assim, mangá. Mangá sempre foi legalzinho. Depois ficou muito bom. Tio Blue Vortex, Motherfucker, ficou legal pra caramba. Só que o que eu não gostava era o anime. O anime não tem condições. E também teve partes boas no anime, tá? Não é horrível o tempo todo, mas teve partes muito ruins que de tão ruins fizeram com que as partes boas meio que perdessem um brilho. O ponto é que, um fato é que Boruto não tem aquela... falta, mano. E falta nisso, nesses pontos que eles erram. Eles acertam em tudo. Chega no clímax, que é um despertar de Mangekyo Sharingan, ela desperta e ninguém nem percebe que ela despertou. Ela percebe e ninguém foi pra vala. Que eu achava que a Sarada ia despertar o Mangekyo Sharingan dela com o pai dela indo pro Vasco. Ou a mãe dela sendo ferida, muito ferida. Não, eu vi meu pai, chorou e despertou o Sharingan. Meu Boruto vai... O Hokage, não sei o que... Despertou o Mangekyo Sharingan. Porra, mano. Realmente é um incômodo. Mas esse foi o vazamento. O que vocês acharam? Deixe suas opiniões nos comentários. Beijinho e até a próxima. Não. Ei, se inscreve no canal. Ajuda a gente chegar a 225 mil inscritos até o Natal. Ajuda a gente aí, para que a gente possa continuar o trabalho para vocês, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Fui.